Ótimo. Uma outra dúvida que eu tenho é a seguinte, pegando um gancho em uma das suas explanações prévias, taxa de juros nos Estados Unidos. Você acha que segue aumentando, mas você acha que o quê? Na próxima reunião seria mais 0,25? Qual é a sua impressão? Não, a minha avaliação sobre a taxa dos Estados Unidos é que muito provavelmente o Fed não vai aumentar a taxa agora, em setembro, certo? Mas a minha avaliação também é que o nível de taxa de juros que está nos Estados Unidos hoje não vai ser suficiente para levar a inflação para a meta de 2%. Então, ou seja, vai precisar aumentar. Isso significa que em algum momento, provavelmente ainda este ano, eles vão ter que aumentar mais um pouco a taxa de juros dos Estados Unidos. Eu acho que ainda está... essa taxa de juros real de 1%, um pouco menos de 1%, ela ainda é muito baixa. Agora, a taxa de juros real é a divisão entre a taxa de juros nominal e a taxa de inflação. Se a taxa de inflação continuar caindo, a taxa de juros real vai aumentar. Você não precisa de aumentar a taxa nominal, tá certo? Então você tem que acreditar que essa taxa de juros real que está hoje vai ser suficiente para manter a inflação em queda, tá certo? De tal forma a aumentar a taxa de juros real via redução da taxa de inflação. Não é nada claro e, na verdade, hoje, tá certo, os sintomas são de que a taxa de inflação está estabilizando em torno de 4,5%, que é mais do dobro da meta. Então, se o Banco Central americano quiser efetivamente levar a inflação para a meta, muito provavelmente ele vai ter que aumentar a taxa de juros pelo menos mais uma, talvez 2 vezes. Dito isso tudo, um corte de meio na Selic com guidance, com soft guidance aí de mais meio, não seria muita agressividade por parte do nosso Banco Central? Porque eu lembro que quando houve esse anúncio, né, do corte de meio e de mais meio programado, o real se desvalorizou um pouco. O realzinho botou o narizinho para fora ali, foi ali acima de R$5, já deu uma normalizada, mas me dá uma impressão que é aquela história, né? Um dos dois está mentindo. Ou o juros está muito agressivo e o câmbio respondeu, ou foi coerente e voltou ao normal. Qual é a sua impressão? Não, quer dizer, eu acho o seguinte, eu acho que a taxa de juros real no Brasil é muito alta, mesmo com a queda de 0,5 pontos de porcentagem na taxa na Selic. Nós temos uma taxa de juros de 13,25%, com uma taxa de inflação que está caminhando para 5,1%, 5,2%, nossa projeção é 5,1%. Ou seja, você tem uma taxa de juros real de 7%, que é muito alta, para qualquer padrão. Tá? Desse ponto de vista, tá certo? Você acha que não tem tanto problema. Se você reduzir daqui até o final do ano mais 2 vezes, chegar no final do ano em 11,75, ainda assim, tá certo? Você pensa bem, 11,75 com a taxa de inflação de 5, que é o que a gente está projetando, tu tem uma taxa real de 6. Pô, bem alta, uma das maiores do mundo ainda. Eu acho que ainda é bastante contracionista. Então, desse ponto de vista, não vejo tanto problema, não. Qual é o problema? Gasto. Exatamente. O problema é que você tem uma situação fiscal muito delicada. Como você tem uma situação fiscal muito delicada, você precisa de um diferencial de juros muito alto para atrair capital para financiar a sua estrutura, a sua dívida. E isso pode vir a ser um problema, tá certo? Então, quer dizer, 6 pontos de porcentagem uma taxa de juros real de 6% não é baixa, é alta, é bem contracionista, mas pode gerar problema porque a taxa de juros nos Estados Unidos é 5%, tá certo? 5,5%. 5,5% é uma taxa de juros que, em dólares, isso é uma taxa de juros que é muito atraente já, tá certo? Para o investidor, porque isso é risco zero, tá certo? Então, isso faz uma diferença importante. Tá certo? Então, o grande problema é esse. O grande problema é que você tem um risco fiscal que está crescendo. E isso significa que você precisa de uma taxa de juros maior para atrair investimento, para financiar a sua dívida.